Fala, torcedor, beleza? Vamos nessa então falar de Grêmio. Grêmio que começou perdendo já o Campeonato Brasileiro. Como tu sabe, Grêmio 1, Vasco 2, Vasco 2, Grêmio 1, né, em São Januário. Tem algumas lições que a gente pode tirar do jogo. Quero falar sobre algumas coisas que aconteceram dentro de campo, mas principalmente algumas coisas que já ficaram nítidas, mais ainda do que nítidas e escancaradas nesse Grêmio, nesse atual Grêmio de 2024. Metade de abril, o Grêmio já deixa muito claro algumas coisas que não precisa ser muito genial para entender. Primeiro, o Grêmio jogou contra um time, o Vasco, que no máximo vai brigar por meio de tabela. A gente deu para ver que o Vasco é um time muito, mas muito limitado. O que o Vasco tem de melhor é o treinador. O Vasco tem jogadores aí meio que em fim de carreira, jogadores aí que tiveram algum momento, jogadores de futebol aí, até o Rossi, por exemplo, passou pelo Inter, um jogador assim, joga nada, mas o Grêmio perdeu para esse time aí. Aí você vai dizer, bom, o Grêmio é pior que o Vasco. Sim, o Grêmio conseguiu ser pior do que esse time hoje. Tá? O Grêmio começou o jogo mal escalado, porque eu acho que está na hora de a gente começar a repensar algumas coisas. Mais do que isso, o Renato tem que entender que não tem mais motivo, não tem mais explicação, não existe uma explicação que seja convincente para dizer o porquê que o Rodrigo Eli joga e não joga, por exemplo, o Gustavo Martins. Uh, eu sei que é meio que parece que está aproveitando, né, porque o Gustavo Martins fez o gol, mas quem acompanha aqui o canal sabe que eu já falo isso em outras oportunidades, já falei isso em outros vídeos. Gustavo Martins tem que ser titular do Grêmio. Eu já falava isso antes do jogo de hoje. Hoje é praticamente como um carimbo na opinião que eu, não é só eu, muita gente tem, que o Rodrigo Eli não pode mais ser titular do Grêmio. Aliás, o Grêmio precisa de dois zagueiros. O Grêmio precisa contratar dois zagueiros. Porque o Kahneman a gente já tá vendo. O Jeromel não sei se vai continuar. E o Kahneman a gente sabe, inclusive saiu ruim hoje aí, mas a gente sabe que, pelo que deu para entender, não é nada grave. Isso foi só uma batida na cabeça. Vai fazer exames, claro, mas não é nada que preocupe a longo prazo. Mas a gente está vendo, já sabe que o Kahneman já não é o mesmo Kahneman, então o Grêmio precisaria de dois zagueiros. Dois zagueiros. Eu acho que a ideia é que Gustavo Martins e Kahneman sejam os zagueiros reservas hoje do Grêmio. Gustavo Martins para ganhar experiência e o Kahneman para dar experiência quando o Grêmio precisar. Talvez o Grêmio precise contratar dois zagueiros e o Grêmio, não sei se vai contratar um, mas a urgência é essa. O fato é que com o Rodrigo Eli não dá mais. Além disso, o Grêmio teve problemas hoje, eu não sei por que jogou o Soteldo, né? Ainda não está bem fisicamente, jogou meio que na carteirada contra um time do Vasco que faz um mês quase que não joga, então um time do Vasco descansado. O Soteldo, jogador que vem de lesão, visivelmente fora de forma ainda, visivelmente ainda meio cheinho, e aí ele deixa no banco o Gustavo Nunes, que para mim tem que ser titular do Grêmio, não tem nem comparação entre ele e o Soteldo, sou muito mais o Gustavo Nunes, sabe-se que tira muito mais de jogadas do que o Soteldo. Soteldo, inclusive no jogo passado na Libertadores contra o Achipato, foi um dos jogadores que jogou mal, inclusive, centralizando as jogadas. Toda a jogada do Soteldo foi decidida da forma errada, ele parece que não erguia a cabeça para olhar quem eram os jogadores que estavam em opção, ele sempre ia pela opção errada. E o Gustavo Nunes e o Gustavinho Nunes, ele pelo menos ele tem alguma escapatória, alguma saída diferente aí em relação a enfrentamento um para um, e geralmente a jogada que passa por ele tem alguma continuidade. Do sorteio da bola morre ali. E no ataque também, hoje a gente viu que o Pavão não fez uma boa partida, mas o time todo não jogou. Outra coisa que a gente precisa falar é que o Cristaldo, eu chego à conclusão que o Cristaldo, ele não é camisa 10. Mais uma vez a gente percebe que ele joga abaixo. Para mim o Cristaldo é talvez um segundo atacante ali, talvez ele possa ser um reserva do Pavon, mas ele não é. Pelo menos até agora, me digam aí o que ele tem sido. Ele tem alguns jogos bons como camisa 10 e depois ele some. Alguns jogos bons como camisa 10 e depois ele some. Ou seja, às vezes quando ele dá alguma pifada, talvez não seja uma pifada de camisa 10, seja alguma construção de jogada de um meio atacante. Talvez então o Cristaldo deva ser visto como um jogador diferente. Além disso, né, a gente continua tendo problemas no gol do Marquezin. O Marquezin continua não passando segurança nenhuma. Eu acho que no primeiro gol ele falha,
porque ele rebate a bola de uma forma muito estranha. Aquela era a bola para ele segurar. Acho que não precisava dar aquela rebatida, aquela espanada diferente, aquela espanada meio que, sei lá, estranha, né, cara? Ele tem uns gestos assim estranhos. E depois no gol, até acho que ele não. O pessoal diz, ele não pegou porque é braço curto. Eu não acho que ele é braço curto, eu acho que ele tá mal posicionado. Aí passa de novo pela questão do treinamento de goleiros, que pra mim, também já falei nisso no outro vídeo. Então, me desculpe, mas o Grêmio tá cheio de problemas. E o Renato. O Renato, o que ele sabe fazer é reclamar. O Renato sempre tem uma desculpa, né? Ou é o Vasco que ficou 30 dias descansando, ou é a arbitragem que não deu pênalti, mas também não deu pênalti pro Vasco, então a gente tem que ser justo. Ou seja, o Grêmio tá começando muito mal o campeonato, muito preocupante. Vai jogar agora contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que fez 4-0, 4 ou 5-0 no Cuiabá. Ou seja, é jogo dificílimo mesmo sendo em casa. Então, gente, eu vejo o Grêmio vai ter grandes dificuldades nesse Campeonato Brasileiro, se não mudar muito. Se não mudar muito. Espero que eu esteja errado, espero que eu esteja só assustado com o que eu vi hoje, mas a gente tem que botar as barbas de molho. Quem tem barba, né? Eu tenho barba, então bota a sua de molho se tu não tiver. Deixa a barba crescer, porque eu tô bem preocupado. O Grêmio não consegue vencer, o Grêmio leva gol todo o jogo, é muito jogador jogando mal. Talvez as únicas coisas positivas do jogo de hoje aí foi o Gustavo Martins, não pelo gol, mas porque ele é um bom zagueiro. Gostei do Cuiabano, um jogador que eu já gostava, ele tem problemas defensivos, mas eu acho que o treinador tá aí para isso também. Né? Se tiver um bom treinador, vai trabalhar essas características nele. Claro, Vila Sante, enfim, né? Nota negativa do Queiroz. Não acho que dá para sair criticando tanto definitivo, mas até agora não mostrou nada, né? Até agora nada, né? Ele me lembra muito aquele jogador que jogou no Grêmio, assim, o Darlan, que é um jogador ok, mas assim, tem na base vários iguais. Então, para mim, o Queiroz é um ponto de atenção e o resto do Grêmio simplesmente não funcionou, né? A gente tem um bom lateral direito, o João Pedro, a gente tem zagueiros que precisam ser renovados, mas a gente tem Vila Sante, a gente tem também um bom centroavante, a gente tem bons atacantes, mas hoje nada funcionou. Hoje foi o dia não do Grêmio. O Grêmio, e ainda assim, poderia ter empatado. Poderia ter, porque o Grêmio, depois que levou o primeiro gol no final do primeiro tempo, depois acabou tentando, mas mais na base da vontade. Mas, gente, tá difícil. O Grêmio, olha, praticamente fora da Libertadores. Preocupante, preocupante pelo que a gente tem visto no Campeonato Brasileiro. O que vai sobrar pro Grêmio? Não se esqueçam, hein? Quem ganha gauchão, por isso que eu falo, quem ganha gauchão não pode se iludir. Campeonato gaúcho é só ilusão. Vamos lá, vamos tentar reerguer, porque quarta-feira já tem jogo. E é jogo difícil. Grande abraço.